Boa noite. Hoje eu vou fazer um vídeo bem simples, mas bem divertido. Vou compartilhar com vocês alguns conceitos e histórias que eu bolei no meu tempo livre e eu anotei o título aqui no meu caderno. Depois vocês comentam qual vocês acham que é mais interessante e, sei lá, diz qual que eu deva levar pra frente. O último seu da Disney. É bem super explicativo. É um personagem latino que sobe no posto de poder da maior companhia dos Estados Unidos. Nesse cenário, que é de ficção especulativa, que é um cenário bom e real, mas que no sentido de IC, os Estados Unidos vivem uma baita crise financeira, e daí esse cara tenta, o, com unhas e dentes, não tentar que a Disney seja estatizada. Os investidores não conseguem mais pagar as dívidas e daí recorrem ao governo federal dos Estados Unidos. E daí o símbolo da iniciativa privada americana passa a ser propriedade do Estado. Eu pensei em fazer ele cubano, então seria bem interessante isso. Leon Trotsky, presidente. Esse já é do gênero de história alternativa. E se, ao invés de Joseph Stalin, fosse o Leon Trotsky que tivesse subido no cargo de chefe de Estado da União Soviética depois da morte de Vladimir Lenin em 1922, se não me engano. Bom, seria um intelectual explosivo e mais intervencionista no mundo. Não seria a paixão da Frida Kahlo, desculpa, um dos namorados da Frida Kahlo, e não seria esse herói caído comunista que muita gente acha que é. Uma Romana em Mercúrio. Essa é de ficção científica. Basicamente, no lado escuro de Mercúrio, tem uma comunidade de seres humanos que vivem lá e estudam. Uma das cientistas, uma brasileira, ela, num dia de campanha para percorrer o Sol de Mercúrio, acaba caindo num vale e acaba tendo seu capacete quebrado. Só que ao invés de morrer, a pele dela se readapta e ela vira uma estátua antiga romana. E daí ela tem dois objetivos. Primeiro, voltar ao assentamento do lado escuro de Mercúrio. E segundo, voltar para a Terra e entender por que cacetes, por que demônios ela tem essa habilidade. Dreyfus sobre os olhos de Yezgov. Isso aí já é de história mesmo. É um curso que eu faço. Bom, Dreyfus sobre os olhos de Yezgov é sobre... No final do século XIX tinha esse cara chamado Alfred Dreyfus, que era um militar francês que foi acusado de traição. E, bom, ele era judeu e vários franceses culparam ele, achando que eram judeus, que são víboras por natureza. Essa baboseira aí que todo mundo sabe que é idiotice. Mas isso chocou esse jornalista chamado Esgov. Daí ele criaria o movimento sionista que anos depois fundaria Israel. Então, a minha história é contar como é que foi essa decepção no olhar de Esgov e os primeiros anos do movimento sionista. Al Gore presidente. E se, ao invés de George Bush, os Estados Unidos tivesse eleito Al Gore no ano 2000? Como seria ele respondendo ao 11 de setembro, por exemplo? Mundo Oceano. É uma história de ficção científica que, basicamente, as calotas polares derreteram e toda a civilização todos os países estão debaixo d'água. O que sobrou da humanidade fica em comunidades nômades marinheiras, que elas brigam pela herança e por recursos que tem debaixo da água. São só algumas das histórias que eu bolei. Eu penso muito no pensamento EC tanana tanana. Eu me inspiro muito em videogame, em filmes e acontecimentos históricos. É bem bacana
bolar histórias e roteiros. Muito divertido. Comentem aí qual vocês acharam mais interessante.